E aí, galera, beleza? Eu sou Magenta, trabalho com quadrinhos hoje em dia, né? Estou muito feliz de estar aqui no FIMA. Brigadão mesmo pelo convite. Eu trabalho com quadrinhos, com ilustração, com publicidade, né? Mas a parte maior agora do meu trampo realmente é quadrinhos. Ensinei quadrinho por um bom tempo aí, no Sesc, na Quanta. E aí, então, agora eu trabalho direto com isso e eu quero mostrar um pouco do meu processo, assim, né? Tipo, onde eu pesquiso, como é que eu penso a página, como qual é o processo, que às vezes demora muito, às vezes demora pouco e tal, como é que eu faço para cortar caminho. Acho legal mostrar um pouco disso. Eu vou falar muito mais do processo que eu faço hoje, que é no iPad, né? Então, eu faço ele praticamente 100% do quadrinho eu faço nele, a não ser quando eu vou editar meus quadrinhos, aí eu tenho que usar o computador, mas de resto é tudo no iPad, então eu quero mostrar algumas coisas que eu faço autorais e algumas coisas que eu faço para o mercado americano, mercado francês e tal. Beleza? Então vamos ver, vamos dar uma olhada no processo aqui. A primeira coisa que eu acho legal mostrar, principalmente quando eu penso em página, penso em qualquer tipo de trampo, mas aqui mais focado nos quadrinhos, é a parte de referência, que é uma das coisas que eu passo muito tempo em cima e para mim é uma das coisas mais importantes, porque vai me dizer realmente, me fazer entender qual que é o caminho que eu quero para o projeto. Então, cada vez que eu faço um projeto novo, eu crio pastas novas. Então, eu tenho pasta de tudo aqui. O que eu vou mostrar hoje um pouco é de um projeto autoral. Então, ele tem um monte de referência, desde coisas visuais de tipo de personagem, tipo de finalização que eu quero, ou, às vezes foto de ângulo exato que eu quero usar e tudo mais. Nesse caso aqui tem bastante disso, né? Então tem bastante. Tinha, na história que eu estava fazendo tinha um Jeep que era exatamente esse. Eu vi, achei ele legal e comecei a ir atrás. E a grande pegada das minhas pastas de referência são, é, na real, o visual, não só o visual, mas o clima que eu quero dar para a história. Então, às vezes, nada do que está aqui vai aparecer no final. Às vezes eu posso pegar essa pasta, colocar um monte de imagem legal e tal, só porque eu quero fazer uma coisa parecida com isso, mas não necessariamente eu vou usar alguma imagem de referência específica ou estilo ou o que for. Tanto que aqui, se vocês forem ver, tem uma dezena de estilos diferentes. E aí eu vou mesclando com coisas minhas. Então isso aqui era uma parte era um layout de uma das páginas e eu já coloquei aqui para ter uma ideia de, ó, quando eu for usar essa pasta, eu vou saber que aqui já está uma parte dessa história que eu estou fazendo e eu posso retomar para ela e tal, né? Inclusive, isso é uma coisa que eu vou falar até para vocês durante essa apresentação e tal, esse conversa que a gente vai ter. Não sei se todos os quadrinistas são assim, tipo, claro, cada um trabalha de um jeito diferente, tem gente que é muito mais organizado e tal, mas eu gosto muito dessa coisa de tentar ir construindo a história e o visual e tudo mais com o tempo, e eu deixo muito mais para eu descobrir no meio do caminho muitas coisas que eu posso mudar do que realmente ter ele exatamente como eu pensei desde o começo, né? Muitas das vezes o que acontece é eu tenho um clima que eu quero muito no começo e ele vai continuar isso até o final, com certeza. O que pode acontecer de não rolar é o visual, às vezes a história, né? Tipo, para vocês terem noção, essa história que eu estou fazendo autoral, ela teve 4 roteiros diferentes e, tipo, diferentes, assim, totalmente. A história mudava totalmente. Ela tinha o mesmo core, né? Tipo, ela tinha mesma alma, assim, mas ele não tinha... As situações eram diferentes, mas falavam sempre da mesma coisa. E isso é uma coisa que eu tenho, meu processo é muito assim, eu penso numa ideia, aí eu começo a trabalhar ela, eu já monto uma pasta e começo a encher de referência. Tipo, quanto mais eu puder ter referência, mais vai fazer esse projeto ficar mais perto do que eu quero. Então, assim, eu vejo muita coisa. Às vezes eu vejo, nesse caso aqui, até eu vou passar por
essa parte, então é legal mostrar, tipo, por que eu tenho umas páginas do Akira que não é preto e branco? É porque esse projeto, ele nasceu pensando eu queria fazer um quadrinho que fosse preto e mais uma cor, impresso em preto e mais uma cor especial, né? No caso, a gente decidiu um laranja e, e eu queria referências de coisas japonesas que eu gosto, coisas famosas que tinham essa ideia de tipo misturar preto com outra cor. E aí eu acabei achando umas páginas antigas e quando o Akira foi publicado, né? Então ele tinha essa coisa da variação das cores e tal. Então, tipo, isso aqui foi publicado 4 de fevereiro, é isso? Não, fevereiro de 83. 21 de fevereiro de 83, olha lá, dia do meu aniversário. E o que acontece? É uma estética que eu queria, então eu fico pegando essas coisas. Daí tem outras coisas que não tem nada a ver, tipo, eu não vou nem usar esse tipo de finalização, mas é uma coisa legal de ter para o clima também, né? Então, assim, vai depender muito do que eu estou fazendo. Quando a gente chegar na parte das páginas, eu for mostrar para vocês, vocês vão entender como isso muda para caramba, assim. Tanto que o estilo está mudando enquanto eu estou desenhando a história. Esse caso dessa história é realmente um pouco diferente das outras, porque eu desenhei ela primeiro toda na mão, depois eu desencanei, aí eu fui para o computador e aí foi mudando. Mas, na sequência, o que acontece? Essa é a ideia. Eu tenho a ideia do que eu quero, sem roteiro, sem nada, eu começo a criar esse clima. E isso acontece para histórias que eu estou sendo comissionado também, né? Então, tipo, a história que eu estou fazendo, que está no segundo volume agora, Jenny Zero, que é para Dark Horse, eu tenho uma pasta também, que essa pasta aqui é um pouco antiga, é, é lá do começo do primeiro volume, então tem coisas que eu precisava na época, que era design de armas, eu precisava de um estilo, eu precisava de cenas de caminhão e tudo mais, então, inclusive tem algum, se eu não me engano, é essa imagem aqui que eu peguei para usar exatamente na página, sabe? Tipo, às vezes eu pego umas imagens exatas para usar como base, desenho por cima, tá? Eu vou mostrar esse processo para vocês. E aí eu consigo ter esse processo todo de chegar na imagem que eu quero, sabe? Então, essa pasta aqui, ela é um pouco diferente no processo que ela vai na parte que ela vai estar dentro do meu processo inteiro de quadrinho, porque eu tenho um roteiro feito por outra pessoa. Então, o roteiro é pensado como um roteiro, é pensado como página 1, página 2, página 3 e tal. Eu tenho essa sequência inteira que eu posso usar eu não tenho que perder um tempo pensando em que câmera vai ser colocada na página, porque o roteirista já pensou. Em certas partes do quadrinho ele faz isso, né? Tem roteirista que é muito técnico, e o cara fala assim, não, eu quero que seja uma vista de cima, ângulo tal, não sei o que lá, tal. O pessoal que eu trabalho, Dave e o Brock, eles deixam muito mais aberto, assim. A gente já trabalha faz 6 anos juntos, então eles meio que deixam na minha mão muita coisa. Eles falam, ó, eu quero uma cena assim. Só que eles não dizem que lugar que é, assim, não falam, eu quero essa rua de referência. Não, eles deixam na minha mão porque eles sabem que a gente já está trabalhando há 6 edições juntos, então a gente já tem uma noção mais ou menos de como cada um trabalha. Mas aqui tem a referência que eu preciso também de coisas. Então, assim, tem uns desenhos de explosão, que tipo, eu quero pegar umas referências assim. Tem muita coisa de cenário, né, que eu precisava de páginas específicas. Então, tem todo um estudo que eu preciso ter para conseguir fazer essas páginas. Uma vez que eu entro e começo a produzir as páginas, eu quase não volto mais nessas pastas aqui. Elas são realmente para eu entender o que é o clima dela. Então, essa pasta aqui faz muito tempo que eu não vejo, mas é uma coisa mais para eu entender esse processo todo, né? E aí tem as outras infinitas aqui de estilo, tal. Eu comecei a fazer algumas coisas para a França, começo desse ano, e aí eu comecei a ir atrás de estilos que eu queria. Como é que eu vou trabalhar, né? Tipo, é um estilo um pouco mais é, detalhado, o tipo de referência, o tipo de
de arte que eles esperam é um pouco diferente dos americanos, então eu fiz uma pasta para isso, né? Tipo, não tem um título específico, mas ele é uma pasta mais geral, com um pouco mais de clima europeu que eu queria, né? Tipo, a maioria dos artistas aqui não são europeus, mas ele tem esse clima que eu queria, que era uma coisa um pouco mais, tipo, novo quadrinho francês, né? Então, deixa eu voltar aqui. Essa é a primeira parte, então, independente do projeto que eu for entrar, que eu for fazer, quando eu sei que eu vou participar de um projeto, eu começo a fazer uma sequência de pesquisas, né? E aí, quando eu for trabalhar, depois que eu tenho esse clima, tal, pô, consegui chegar no que eu quero, tal, eu vou começar a trabalhar com essa criação dessas páginas, né? Com essa de formas diferentes. Então, eu vou pegar um projeto que ele é um projeto muito grande, mas é um projeto que não é muito usual do que eu tô acostumado a fazer. E esse aqui é um projeto que eu fiz final de 2021, comecinho de 2022, que foi um projeto de uma editora francesa. Ela é uma editora didática, então é uma editora que ela trabalha muito mais com quadrinhos para faixas etárias específicas e eles sempre estão atrelados a alguma coisa de ensino e tal. Só que é um álbum, é um livro que tem um álbum de quadrinho dentro e são 60 páginas. Então, assim, é uma coisa muito diferente do que eu estou acostumado a fazer para cá, né, ou para os Estados Unidos, porque os Estados Unidos eles têm aquela coisa mesmo de ou você faz um quadrinho autoral super tipo, já de um tamanho maior, você já faz com mais páginas, ele já é focado em ser uma graphic novel, ou você tem tipo uma série que daí ela sai todos os meses, ou tipo, sei lá, uma minissérie que sai 5, 6 capítulos por ano, mas ao mesmo tempo você tem é um processo um pouco diferente. Você tem capítulos que você demora muito para ler. No quadrinho francês, normalmente você tem um álbum, né? Ou mais álbuns, mas tipo, você sempre tem uma coisa que ela começa e termina no mesmo ponto, no mesmo lugar, no mesmo objeto. Então, tipo, você tem um quadrinho, um álbum de 60 páginas, 60, 90 páginas, que ele começa e termina aquele capítulo, ele te dá uma noção da história inteira. Então, se você conseguir fazer mais capítulos e, tipo, for um sucesso e tudo mais, e o pessoal começar a te pedir mais, você tem como fazer várias edições, mas sempre pensando em álbuns, né? Então você tem uma sequência mais robusta de páginas. Você no quadrinho americano você vai ler normalmente com eu acho que 24 páginas. Quando você chega a 36 é realmente um quadrinho bem grande, sabe? Então aqui quando voltando eu estava fazendo esse quadrinho francês. Eu tive um tempo totalmente diferente do que eu tenho nos americanos, então assim eu tive 6 meses, 6 a 7 meses para fazer. E eu ia fazer tudo. Eu ia fazer cor, desenho, arte final e cor. E letreiramento, nesse caso, também. Então, qual foi o processo disso daqui, né? Eu também fiz uma pasta, mas essa foi uma pasta muito simples, assim, eu tinha pouquíssimas imagens, porque eles já vieram com um estilo mais perto do que eles queriam, então eles me mandaram 2 estilos meus, que eram algumas páginas da Jenny Zero e umas páginas de um quadrinho que eu fiz para um cantor em 2020, se eu não me engano. Infelizmente eu não tenho aqui para mostrar, mas é aquele tipo de trampo que você faz, você gasta um tempo, você ganha uma grana legal, mas não saiu. Então, tipo, a gente fez o trampo pro cara, ficou legal pra caramba, mas não rolou no final, tipo, não foi publicado. Eu tenho as páginas, elas estão aí, né? Mas nesse daqui eu tive que fazer um do zero, né? E aí, o que acontece? É um processo bem diferente de etapas, assim, né? Porque eles querem umas coisas. O mercado francês e o mercado europeu por enquanto eu trabalhei para a França, mas o mercado europeu ele é mais, ele tem tem uns rituais, né? Então assim eles querem ver uma arte um pouco mais detalhada. É difícil você ter uma arte mais solta como você tem num quadrinho americano, ou você não prestar atenção em certos detalhes como a gente pode deixar passar no quadrinho americano, talvez no quadrinho japonês também, porque você tem muito mais tempo para fazer. Então,
o quadrinho que eu estou fazendo para para humanoides, les humanoides, eu tenho um ano para fazer o quadrinho inteiro. São 92 páginas. Tipo, é realmente um tempo grande. Eu só tenho que fazer o desenho arte final, né? Tipo, eu não tenho que colorir, não tenho que fazer todo esse processo. E é um ano inteiro de trabalho, assim. É, tipo, é outro tempo, sabe? Eles pensam de outra forma. Nesse caso aqui, é a mesma coisa. Apesar de eu ter que fazer todo o processo inteiro, né? Então, fazer o esboço, arte final e cor, né? Que aqui eu dividi a cor com a Simone, minha namorada, que ela trabalha comigo nesses projetos. Quando rola da gente fazer trabalho junto, normalmente ela pega a cor, né? E, e aí aqui era um processo assim, eu tenho um jeito de fazer as páginas que ele é um pouco mais dinâmico. Então, quando eu fui para esses quadrinhos franceses, eles têm uma coisa que, por mais que tenha dinamismo na cena, o enquadramento é muito certinho. Então, assim, eu tenho, deixa eu ver aqui, até se tem, ó, pra vocês terem noção. Eu tinha um número exato, um tamanho exato para ter os quadros, a margem dos quadros. Então, se vocês forem ver, toda essa página aqui, todo esse branco em volta, ele vai ficar na página final. Eu só poderia desenhar dentro desse quadro rosa aqui. Então, isso faz muda um pouco o jeito que eu estou trabalhando, porque normalmente quando eu estou fazendo os quadrinhos, eu vou mostrar para vocês dos americanos de Gen Zero, da Dark Horse, é uma coisa mais dinâmica porque eu já coloco eu já coloquei no começo o estilo que eu queria. Então o pessoal já estava esperando aquilo, né? Então assim, eu posso colocar uns quadros que saem da página e tal. Nesse caso, e eu vou mostrar visualmente isso nos outros trabalhos para vocês, eu não tenho sangria, né? Que sangria é aquela coisa que a gente usa, que a gente pensa só quando a gente está realmente fazendo impressão, que é tudo quando você pega uma página, um livro, né? Tipo, não sei se eu tenho aqui perto. Ah, vou até pegar aqui, talvez fique pequenininho na câmera, mas tudo bem. Quando você pega um livro, tudo que passou a página, você e foi cortado, né? Eu desenho a mais essa parte aqui. Então, quer dizer, eu estou trabalhando com isso é a sangria. Tipo, tudo que estiver fora dessa sangria, ele vai ser cortado. No caso desse quadrinho quadrinho francês, ele não tem essa sangria porque eles me passam já exatamente o tamanho que eles precisam da margem, né? Então está exatamente aqui. Eu não posso desenhar praticamente nada fora dessa área. E, mas assim, é só mudar uma chavinha, sabe? Tipo, o processo de fazer quadrinho ele vai continuar o mesmo. Então, não tem muito problema, assim. Para vocês verem, ó, quando você vai para uma página, aqui é uma página de abertura, então vai ter texto, outras coisas em volta. Aqui eu já tenho um processo um pouco maior, né? Eu tenho um processo, não, eu tenho um espaço um pouco maior para trabalhar, né? Nesse rosa aqui. E qual que a sequência disso, para vocês terem uma noção de como é que eu fiz, ó. Eu trabalhei com esse sketch. Esse aqui era o nível de sketch que eu mandava para eles. Por quê? Foi meu primeiro trampo para uma editora francesa e eu tinha na minha cabeça que eu precisaria ter um desenho muito definido, porque eles não conheciam como é que era o meu trabalho. Por mais que eles tinham referência, eles tinham visto pelo site do meu agente e tal, eu tinha na cabeça que eu precisava demonstrar muito mais no thumbnail, né? Tipo, no layout aqui. Isso seria um thumbnail nos Estados Unidos, né? Tipo, que é um desenho pequenininho só para a gente saber onde está cada coisa na página. Eu precisaria mostrar para eles uma coisa um pouco mais certinha, para eles saberem o que eu estava pensando e tudo mais. Só que o que acontece no final, eu vou mostrar para vocês os últimos. Eu fiz em 4 capítulos. Os últimos eram muito mais corridos, porque apertou um pouco o tempo e ao mesmo tempo eles já sabiam que vinha, então assim eu não precisava ficar fazendo tanto trabalho para depois desenhar de novo, né? Se vocês forem ver aqui, ó, eu defino bem só a personagem que está em primeiro plano, os 4 personagens que estão lá no segundo plano
E o pessoal que está lá atrás, tanto faz, porque são personagens secundários que vão estar lá aparecendo e pronto, né? Então não tem problema. Mas, para vocês terem noção, o que aconteceu? Qual a diferença de exigência em certas coisas? Nesse caso, por ser um quadrinho didático, eles tinham coisas que, assim, não podia ter a criança mostrando a língua para outra pessoa, isso eu tive que cortar quando eu fiz uma, uma, um quadro que tinha isso. Eles queriam, eles falaram assim, olha, tá 2 milímetros maior do que a gente pediu. Então, tipo, tem umas coisinhas que são mais chatinhas do que outras que a gente estava esperando, né? Então, assim, é diferente, mas acontece. Aí no meu processo, beleza, fechei e tal, os caras aprovaram, mandei isso para o editor, ela aprovou. Qual que é o meu segundo passo? Aí eu jogo no meu arquivo, né, que eu já faço ele todo, vou mostrar para vocês o tamanho que ele tem aqui. Esse é um arquivo, ele está em não, está aqui embaixo. Ele é um arquivo, como ele não tem sangria, então eu não preciso colocar nada mais, mas se vocês forem ver, ele tem 16 centímetros e meio por 21, né, 300 dpi, então ele é um arquivo relativamente grande. Nesse caso, 300 dpi é para você imprimir, então é uma resolução muito boa para você imprimir em qualquer gráfica profissional, né? Eles me pediram 300 dpi. Tem editora americana que pede em 600 e a Humanoids me pediu em 1.200 dpi. Então é uma coisa assim, tipo, absurda, né? E eu não tinha muita ideia de por que isso. Conversando com o pessoal, amigo meu que trabalha com quadrinho também, vou até citar ele aqui, o Diego Sanches, que ele é sensacional, do Quad, ele me explicou qual que é o processo disso. Ele falou, cara, eles querem em 1.200, porque 1.200 você vai ter todos os detalhes. Então, se o cara fizer a letra na mão, você não vai ter nada borrado, né? Você não vai ter nada pouco definido, vai estar tudo uma definição gigantesca. Então, é isso que eles precisam, eles querem. Muitos dos desenhistas fazem na mão, né? Fazendo papel, e aí eles querem esse scan, assim, né? Tipo, que seja tão alto. E aí esse é um dos passos porque eu decidi fazer esse trabalho aqui no iPad e decidi fazer da Humanoids no papel, porque eu teria que ter um iPad muito, muito mais novo para poder fazer um trabalho em 1.200 dpi e não me ferrar de resolução e ficar demorando o trampo e tal. Então, esse foi o processo. Mas aqui é uma página simples, assim, de tamanho, então você vê 16,5 por 21 e 300 dpi. Aqui eu acho que está até em... Ele tá... Acho que tá em CMYK aqui, eu acho. Tá, sempre erro aqui coisa, mas ele tá em CMYK, então não tem problema, CMYK, né? Para impressão e RGB para internet. Então, na verdade, eu não tenho muito problema aqui para trabalhar com isso. É um arquivo bem simples e eu não tenho muita exigência de diferente aqui. Depois disso, o que acontece? Eu tenho meu thumbnail, eu jogo ele aqui numa camada que ela é bem mais, eu deixo ela bem clarinha, e aí eu vou por partes. Então, a primeira coisa, ó, pra vocês verem, como eu não sou muito organizado, eu não nomeio os arquivos. Eu nomeio arquivos só quando eu preciso passar para o colorista. E aí, se o colorista não é uma pessoa que eu conheço, ou se eu trabalho com, sei lá, tipo, na Dark Horse, estou trabalhando com um puta colorista bom, então ele eu paro e faço todos os nomes de layer, porque, meu, ele não é obrigado a conhecer a minha bagunça, tá ligado? Mas quando eu trabalho com alguém que já me conhece, que sabe mais ou menos como é que eu arrumo os arquivos, às vezes eu nomeio, às vezes não, às vezes a pessoa me pede alguma coisa, eu já arrumo e tal. Mas nesse caso aqui, ó, eu faço primeiro sempre o requadro, né? Então eu deixo tudo traçado do jeito que eu já acho que precisa estar, porque isso é uma coisa que eu não quero mexer depois. Nos quadrinhos europeus, a gente desenha na página os balões, nos americanos não, na maioria não. Vou mostrar isso depois para vocês. E o que acontece? Aí eu vou por partes. Primeiro eu pego os personagens, né? Então aqui já fiz o traço de todos os personagens. Depois eu vou pro cenário. Não, depois eu vou para
para onomatopeia, né, que também é uma onomatopeia em francês, então tem que seguir exatamente o roteirinho que eles me dão e tal. E no final eu coloco os cenários, tirar aqui de trás, para vocês verem como é que fica. Então aí eu faço certinho, vou delimitando o que precisa tal, para quando for para cor, isso não se transformar num arquivo gigantesco, né? Quando eu vou colorir, principalmente nesse processo aqui, nesse projeto, desculpa, se não me engano, eu juntei todos as linhas. Não, eu separei por personagem e por cenário. Então aí fica mais fácil de colorir, né? Então, beleza, terminei isso daqui nesse projeto. Não, esse aqui é outra página. Quando vai para a cor, a gente ainda teve umas idas e vindas. Esse aqui é a pasta com o arquivo final, né? A gente já teve umas idas e vindas desse projeto aqui, nessas 3 primeiras páginas, para a gente acertar a cor. Porque quando eu fiz a cor no iPad, quando eles jogaram para o Photoshop deles lá, ou para o InDesign, na hora de colocar nas páginas, mudou um pouco a cor. Então, eu tive que jogar as cores aqui um pouco mais saturadas para quando chegar lá, tipo, eles não perderem tanto, né? E também, isso é uma coisa muito importante a gente pensar. Claro que, não dá para falar em uma hora todos os aspectos certinhos, mas, tipo, são coisas que com o tempo você vai colocando na cabeça e vai lembrando e vai criando arquivo já pensando nisso. Mas, dependendo de como você for imprimir essas coisas, ou vai ficar mais escuro, ou você vai precisar de uma imagem maior, ou de uma separação diferente. Então, como eu trabalhei muito tempo em agência de design e tal, estúdio de design, e eu fiz Senai, fiz faculdade de desenho industrial e tal, eu trabalhei muito com essa coisa de impressão. Eu entendo muito da parte de impressão, queria entender mais do que eu entendo hoje, mas eu penso sempre em como isso vai sair lá na frente. Porque um dos maiores erros de quem trabalha com quadrinho, com ilustração, com o que for, design e tal, é focar na coisa que você está fazendo no digital e tal, pô, tá ficando legal. Aí quando você vai imprimir, você se depara com um monte de erro porque você não pensou como é que ele ia sair. Coisa de tamanho, sangria, cor, tudo. Então, assim, é uma coisa que eu sempre fico muito atento. Tem coisas de textura que não vão pegar. Você vê, tipo, eu penso isso muito em tamanho. Quando a gente está trabalhando no digital, a gente perde um pouco o controle do zoom, né? Então, assim, eu posso chegar aqui, por mais que como é 300 dpi, eu estou dentro do iPad, do Procreate, e eu já deixei de um jeito que você vê como ele estoura, ó. Ele fica muito estourado. Isso aqui deve estar. No Photoshop tem essa coisa, você vai dando zoom, você consegue ver qual a quantidade de zoom que você deu. Aqui eu não sei, mas já deve ter pelo menos uns 1000%, porque senão ele não estourava tanto. Mas o que acontece? Se eu estou pensando que eu estou numa página 4, e aí eu estou dando zoom desse tamanho para desenhar o cara, e eu vou fazer, sei lá, um detalhe no rosto do personagem, não tem por que eu fazer isso, né? Tipo, se eu estivesse desenhando na mão, eu estaria desenhando de outra forma. Eu estaria desenhando no máximo, no tamanho que eu estou vendo. Se está muito pequeno, se você não consegue enxergar direito o rosto, não tem por que você fazer detalhe, né? No digital a gente perde isso, a gente faz micro detalhes que somem, assim. Então, eu acho que é uma coisa que a gente fica achando os caminhos para trabalhar, assim, né? E nesse caso foi isso, assim, eu já tinha o tamanho final, né? E eu trabalhava sempre nele. O que acontece muito quando hoje em dia nem tanto, porque hoje em dia a grande maioria do pessoal que faz quadrinho faz no digital. Porque se você trabalha para qualquer tipo de editora, mas muito mais focado em editora japonesa ou editora americana, você tem um prazo muito apertado, né? Tipo assim, se você ainda tem uma série mensal que ela sai 12 edições por ano, é uma coisa meio insana. Você tem que realmente produzir tipo um quadrinho por mês e você tem que chegar num nível de rapidez e de qualidade que ela não pode ficar caindo a qualidade e tal. Então, o digital ele é muito, muito mais prático. Você consegue chegar num resultado muito mais legal, e sem tanto sofrimento, né? Assim, tipo, eu digo sem tanto sofrimento porque você tem opções de você, se eu precisar, se eu desenhar uma página
errar um quadro na mão, no papel, eu vou ter que ou refazer aquele quadro em outra folha e colar, que é o que eu fazia muito com os quadros do primeiro volume do Gene Zero, foi tudo feito à mão, tudo feito no papel. Então era aquela coisa, eu estava trabalhando com uma qualidade que era alta, né, porque eu escaneava super em alta, fazia o dobro do tamanho e tal, mas era muito mais difícil chegar no resultado do que como eu chego agora. Tipo, agora eu consigo terminar, sei lá, 2 páginas num dia, sem sofrer tanto. Antes eu conseguia terminar 2 páginas no dia, mas eu sofria muito. Às vezes eu abria mão de qualidade em certas coisas, porque eu falava assim: "Puta, eu não vou refazer esse quadro", sabe, tipo, inclusive, isso é uma coisa que depois eu vou mostrar os scans da primeiro volume, mas se a gente se for ver a diferença, o primeiro quadrinho que eu fiz, a gente vendeu a primeira edição inteira fechada, de originais, né, pela Quero Escuro. E eu tive que montar umas páginas, porque ela tipo, tinha 2, 3 páginas que ela estava meio que separada em 4 folhas diferentes, porque eu fiz um quadro que eu achei muito bom, os outros eu não gostei, aí eu refiz e tal. Só que como eu escaneei e mandei o scan no final, não tem problema, não precisava juntar. Mas como eu fui mandar a, o original pro colecionador, né, colecionador, pro comprador das páginas originais, eu tinha que ter a página final. Então eu fui recortando, tal, montando, e aí é um processo muito diferente. Você não tem isso mais no digital, né? Tipo, isso meio que se perde. E, e só um adendo aqui geral desse processo, eu acho muito legal pensar que quem faz quadrinho não tem que ficar focado, né? Tipo, eu digo mais em quadrinho porque ilustração tem isso, mas ilustração muitas vezes quando você trabalha com publicidade com ilustração, é difícil você vender alguma coisa do que saiu daquilo para alguém, sabe? Tipo, só se tiver alguma coisa muito específica, algum artista e tal. Mas o principal de quadrinho é legal vocês pensarem assim, pô, eu quero fazer quadrinho, quero trabalhar com isso. Vou aqui trabalhar, fazer as páginas e tal. Quanto mais você quanto mais conhecido você fica no meio, mais as suas páginas originais ou mesmo páginas digitais que são originais, e o pessoal hoje vende como impressão em fine art e uma cópia só, isso te dá uma grana extra, porque o que acontece? Você ganha para fazer sua página e ao mesmo tempo você ganha porque algum colecionador quer o seu trabalho exposto na casa dele. Então, é muito legal pensar nisso, né? Esse mundo todo de commission, de venda de originais e tal. É muito importante pensar nisso, assim, pô, vai fazer capa? Faz capa no papel, porque você pode vender essas capas, sabe? Tipo, ou se não vende a artist proof, né? Que eles chamam, né? Tipo, a prova do artista, se for digital. E é bem legal saber que isso salva muito a parte monetária do trampo de quadrinista. Porque por mais que seja um trabalho muito legal de fazer, por mais que seja um trabalho que se você é contratado para fazer quadrinho para fora, você ganha bem, porque, né, dependendo de como está valorizado ou desvalorizado o real, você ganha bem ou não, mas é um trabalho cansativo, porque você vai ter que tirar uma página por dia, você vai ter que produzir uma página de quadrinho, ela te demanda você saber desenhar praticamente tudo, sabe? Você tem que saber que nem aqui nessa página tem árvore, tenho roupas diferentes, tenho expressões, tenho movimento, tudo tem que estar bem desenhado. E isso é uma coisa que funciona um pouco nesse processo, assim, você tem que entender que dá para você tirar mais dinheiro do que você está ganhando na publicação, sabe? Tipo, isso é um negócio, eu acho muito importante para quem faz quadrinho ter esses outros caminhos. E voltando aqui no processo e tal, então a gente tem muita, eu vou até mostrar uma página que tem bastante balão para vocês verem, tipo, ó, eu já media com texto aqui, acho que eu não tenho mais as letras aqui, mas eu media com texto e depois eu acho que eu tenho no preto e branco aqui. Ah, não. Eu tinha uma página que eu colocava os textos aqui, mas
não estão mais aqui, não sei para onde foi. Aqui, ó. Ó, se vocês forem ver, eu tenho a página do sketch, a página de sketch, né, de thumbnail, no caso, eu já colocava o texto. E aí eu sabia, quando eu ia desenhar no final o, a linha final, a página final, eu já tinha os espaços. Porque isso é um negócio mais difícil de pensar, né? Quando a gente está criando uma página de quadrinho, normalmente a gente fala, puta, eu quero desenhar uma cena legal. Só que se você não pensar onde vai o texto, você perdeu, você arruinou um quadro, entendeu? Porque às vezes é isso aqui, tá vendo? Olha o tamanho desse quadro aqui. Eu tenho 4 personagens pequenininhos com 60% do quadro de texto, né? Então, assim, é uma escolha muito deles, né? Tipo, o quadrinho europeu tem muito disso, de você ter muito texto, mas ao mesmo tempo você tem você tem como fazer uma página ficar legal tendo muito texto. Ó, eu tenho um monte de cenário desenhado. Tipo, é um quadro rico, ele tá cheio de detalhe, tem movimento, não tem muito movimento, né? Porque eles estão parados. Mas é um enquadramento legal, então eu pensei em todo o enquadramento para ele ficar de um modo que não fique só umas cabecinhas de personagem enquanto eles estão falando, sabe? Tem quadro que vira cabecinha? Tem. Tipo, tem uns quadros que são um pouco mais focados neles. Mas é difícil ter quadro assim. Vou mostrar o último dessa daqui, que é bem a cara do que acontece, ó. Deixa eu ver qual que é se é esse ou outro. É esse aqui. Olha esse quadro aqui, ó. A quantidade de texto que vai entrar nisso daqui. Deixa eu até ver se tem a quantidade de texto que vai entrar aqui. Então, assim, é um raciocínio de página, assim, você tem que pensar na página que ela seja. Ela tem que ser funcional. Eu vejo muito quadrinho como ele é muito mais próximo de design do que de ilustração. Porque a ilustração, por mais que ela tenha que funcionar também, ela consegue atingir as pessoas sem você precisar ter tanta dor de cabeça no processo. É, eu não digo isso de mais ou menos técnica, não tem nada a ver com isso, mas eu digo assim, se você fizer uma ilustração que ela é muito bonita e você consegue ver a cena e você entende o que está acontecendo, se o leitor olhar aquela ilustração e não entendeu a superfície, mas não entendeu os 2, 3, 4 layers de significado que vai ter abaixo disso, né, que vai ter mais profundamente nessa ilustração, não tem problema. Tipo, você conseguiu sair com a ilustração, ela ficou 100%. No quadrinho, se você faz uma página que ela tem cenas legais, mas ela tá mal diagramada, já era, entendeu? Tipo, você pode ter um puta desenho bonito, mas ele vai estar mal diagramado, ou você, tipo, você não vai conseguir chegar num ponto que a pessoa vai olhar e falar assim, ah, eu não quero continuar lendo isso. Tipo, é, é, tem um mecanismo dentro dos quadrinhos que ele tem que fazer, a página inteira tem que funcionar. Você não consegue só fazer uma página, isso com muitas aspas, entendeu? Tipo, eu digo assim, você não consegue só focar na beleza do seu desenho e salvar uma página. Tipo, eu trabalho com ilustração há muito tempo. Eu sei que ilustração é muito difícil de fazer e tem muitos outras camadas de processo nisso, mas ela difere do quadrinho nisso. No quadrinho você precisa fazer tudo funcionar. Na ilustração você pode escolher fazer tudo funcionar, ou você pode escolher um caminho um pouco mais tranquilo, entendeu? Tipo, é o que normalmente eu escolho quando eu faço ilustração, porque às vezes eu vou para o caminho meio quadrinho numa ilustração e me ferro. Tipo, eu quero fazer uma ilustração que tem um monte de layers que eu consigo entender. E às vezes, depende para onde isso vai, não vai funcionar. Entendeu? Tipo, se você vai imprimir aquela ilustração, não adianta eu ter micro detalhezinhos que não vai conseguir ser impresso, sabe? Então, tudo isso acho que funciona muito dependendo de como você está trabalhando. Aqui nos quadrinhos eu sempre penso desse jeito. Eu quero que o todo seja legal e cada quadro individualmente também seja.
Eu só quero mostrar para vocês, para terminar esse projeto aqui, como mudou a sequência de... Vou mostrar aqui a página. Então, sobre esse lance que eu estou falando da ilustração, eu acho que essa é a diferença da gente trabalhar com ela. Você consegue trabalhar uma ilustração que é uma imagem única, sem precisar que o próximo quadro, a próxima sequência, a próxima ilustração seja tão, tão boa quanto aquela, ou tem uma leitura tão clara quanto aquela, entendeu? Então, tipo assim, se você consegue trabalhar com isso numa série de ilustrações, quando você faz a série, ela fica sensacional. Mas se você pegar uma ilustração sozinha, ela vai funcionar tranquilamente. Quando você vai para a página de quadrinho, é meio difícil você conseguir fazer ele funcionar se o primeiro quadro é bonito e o segundo quadro você não entende a sequência. Tem muito profissional de quadrinho que quando vai trabalhar, e isso eu acho uma coisa bem crítica, e muitos ilustradores caem nessa, que eu vou fazer quadrinho. E aí você começa a trabalhar nos quadrinhos e você não entende que não são todos os quadros que tem que ser uma obra de arte, mas todos eles têm que ser legíveis e têm que ser diretos naquilo que você quer falar. Então, assim, se você está mostrando alguém abrindo a porta, tem que ser claro que a pessoa está abrindo a porta. Se ela está falando com alguém, ela tem que estar olhando para a pessoa, sabe? Então, tem várias coisas que você tem que entender que no quadrinho ele vai para uma coisa muito mais funcional, muito mais o lance do design, sabe? E isso eu acho uma coisa importante de ter na mente quando for fazer página, que tem página que não vai ser super bonita, tem página que ela vai ser funcional e acabou. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês que eu acho legal, é a diferença daquilo que eu estava falando de quando você faz um esboço de um jeito e super detalhadinho e tal, para chegar no editor e o editor fala assim, porra, é isso aí, tipo, entendi tudo que você quer mostrar, mas às vezes você detalha demais e não vale a pena, sabe? Tipo, não te traz nada a mais. Nesse caso, o que aconteceu? Eu fui por esse caminho, eu fui para um caminho mais simples, porque eu já sabia que já era o quarto capítulo, o terceiro capítulo, eles já sabiam como é que eu entregava as páginas, então assim, eu não precisei detalhar tanto. Então, se vocês forem perceber, ó, eu tenho só mais sugestão mesmo, a linha tá mais solta, tá mais tortona, os personagens eu não coloco tanto detalhe, né? É, ó, eu não tenho aquela coisa de tipo, nossa, ele tá super detalhado, a roupinha tá certinha, não. Eu tenho uns que até parecem tipo só um smilezinho. Por quê? Porque isso funciona muito quando o editor já está acostumado com o seu trabalho. Ele já sabe o que, que vem, ele já sabe que, tipo, aqui se você não entendeu muito, mas dá para ver que é um corpinho, fechou. Tipo, ó, essa mão que eu fiz no cara aí, ó, tipo, meu, não é nada, sabe? E aí, quando eu pego e vou finalizar isso, eu trabalho, eu tenho um pouco mais de trabalho em cima ainda, por quê? Porque tem certas coisas de perspectiva que eu vou ter que acertar, então eu tenho um trabalho a mais em cima quando o meu layout, o meu thumbnail, ele é tão mais solto, né? Ele vai tendo uma sequência de mudanças e tal. Mas no final eu acerto, sempre levando em conta o que eu fiz nas páginas anteriores. Eu nunca trabalho, isso é uma coisa que eu acho muito importante vocês pensarem, quem estiver trabalhando com quadrinho e tudo mais, nunca trabalha a sua página, né? Nunca trabalhe a sua página de quadrinho sem olhar o que você fez anteriormente. Aqui eu devo ter. Eu acho que eu tirei aqui. Ah, não, esquece. Ó. É isso aqui. Eu tava. No final eu sempre junto os layers, então é por isso que estava aparecendo de trás na frente. Então, no final, tem uma coisa que eu acho muito importante quando vocês estão pensando nos quadros, em fazer quadrinho, não faz um quadrinho, não faz uma página sozinha sem você ter referência da anterior. Porque, por mais que você tenha o seu thumbnail lá feito, ele tá tudo certinho, você conseguiu desenhar e tal, quando você chega na sua página, ela tem que ter uma relação com a anterior, ela tem que ter o mesmo traço, tem que ter o mesmo tipo de finalização, sombreamento, detalhe, o que for. Então,
se você não tiver as anteriores para você dar uma olhada, você se perde, realmente ficam páginas muito estranhas. Isso aconteceu comigo quando eu trabalhei no, na última edição do Gen Zero, que eu mudei para o digital. E aí as últimas 3 páginas são totalmente diferentes. Tipo, tem um pessoal que não vê essa sequência, eles só acham que é estranho porque mudou de repente, mas não entende o que, que foi. Mas, assim, eu acho que para quem desenha tá claro. Você olha e fala assim, putz, ele mudou do manual do manual para o digital e, tipo, não funcionou, sabe? Tipo, fica muito diferente. Então, isso aqui é o que eu queria mostrar dos franceses. Vou mostrar rapidinho dos americanos, para vocês terem uma noção diferente de como é que eu faço a página. E aí eu mostro um pouquinho do autoral. Vou mostrar aqui para vocês uma capa. Tem uma coisa que eu quero mostrar aqui é uma coisa que todo mundo que usa o iPad e o Procreate usa. Eu acho super legal. Isso também tem para PC, para Mac e tal, mas eu acho que é um aplicativo que você usa para gravar o processo. Eu gosto muito de ver esse processo quando eu estou trabalhando, porque eu vejo qual que é o que eu andei fazendo na hora que eu estava trabalhando nele. Então, eu vou parando de tempos em tempos para poder falar aqui, ó, só para vocês verem. Quando eu fui fazer uma capa, tipo, o meu pensamento na capa aqui que é, eu preciso contar a história do melhor jeito possível, sem dar um spoiler gigantesco e sem ser uma coisa que minta para quem tá indo comprar ou que fique além do que vai ter. A pessoa abre e fala, puta, não é nada disso que tinha lá. Então, o que acontece? Eles me pedem uma capa meio que, eu tenho essa ideia aqui, ó, tipo, eu acho que tem que ser ela presa com os outros, com 2 guardas do lado tal, e ela tá numa rua de toque. E aí o que acontece? Eu queria muito a vibe de um artista específico, né? E eu queria muito essa vibe em tudo, na cor, no tipo de desenho e tudo mais. Só que ele é um artista, ele é um fotógrafo, o cara é um designer de games, né, o Liam Wong, e ele ficou conhecido nos últimos anos por fazer fotos no Japão, na Coreia, tal, com essa estética meio cyberpunk assim. E aí eu usei muito de referência dele, de foto, de cor, e tudo mais, para trabalhar nisso daqui. Então, esse é um processo, eu estou mostrando aos pouquinhos, mas esse é um processo que eu acho super importante de ver, porque muita gente acha assim, puta, eu vou usar referência de foto, não, isso é roubar, isso é aquilo, meu, todo o processo, eu acho que é válido nesse tipo de trabalho. Independente do que você estiver fazendo, se estiver fazendo quadrinho, ilustração, animação, tudo que envolver desenho, você tiver que chegar num resultado que uma foto vai te ajudar melhor, um 3D vai te ajudar melhor, você tem que fazer. Então, o que acontece? Eu cheguei vocês veem, eu entreguei aquele thumbnailzão para eles, entreguei isso aqui. Isso aqui eu mostrei pro editor, ele falou, fechou, é isso aí. Tipo, é a ideia, sabe? Tipo, eu não precisava mostrar exatamente o que era, porque eu ia trabalhar em cima. E aí eu fiz um esboço bem detalhado dos personagens, e depois disso eu comecei a trabalhar com foto atrás para entender o que eu queria. Então, ó, eu peguei realmente a estrutura inteira que eu queria das fotos, ó. Eu mesclei algumas fotos juntas para conseguir entender o que que era. E aí, com o tempo, eu fui trabalhando, eu trabalhei os personagens primeiro para ter uma ideia de qual esse visual que eu queria para eles, qual acabamento, qual o nível de detalhe e tudo mais. E aí, quando eu terminei isso, eu comecei a trabalhar no cenário. Esse eu fiz basicamente um tracing em algumas fotos. E aí eu fui mudando o que eu queria quando eu fui colorindo, quando eu fui juntando. Eu juntei outro tipo de foto. Aí eu juntei um teco de um teco de outra. É mais ou menos como trabalhar com uma montagem. Ó. E aí eu fui realmente pegando as cores que eu queria de cada foto dos caras. Para realmente funcionar do jeito que eu gostava de ver essas fotos do Japão e tal.
E aí no final é uma colorização básica. Então, assim, eu trabalhei mais a cor no fundo, né? Então eu tenho mais níveis de cor, de sombra, de luz no fundo, e nos personagens na frente é uma cor um pouco mais chapada, mais tranquila, assim. Ó. Eu não tenho tanto trabalho, sabe? Deixa eu mostrar o final aqui só para vocês verem. Ó. Eu vou dar um zoom. A sombra é uma sombra um pouco mais dura, tal. Só que lá atrás eu tenho um trabalho muito grande de tons, de cor, de sombra, textura. Então eu misturei muita coisa da foto original com coisas que eu acabei criando, acabei colocando, coloquei outros personagens no fundo, coloquei outro tipo de cor e tal. Então, isso aqui é um processo que, para mim, só funciona no digital. Eu poderia conseguir chegar nesse processo na mão, assim, dá para fazer, você trabalha com mesa de luz, trabalha com impressão de linha azul do que você precisa e tal, mas eu gosto muito de trabalhar isso no digital porque ele me dá essa possibilidade de eu poder colocar duas, três, quatro fotos juntas e ir trabalhando em cima. Né? Esse aqui é um tipo de processo que é mais difícil de eu fazer em projetos grandes. Eu faço isso muito quando eu quero chegar num ponto muito específico. Às vezes eu preciso de um Jeep, vai. Aí eu pego esse Jeep exatamente no ângulo que eu preciso, trabalho toda a estrutura dele, depois tiro a foto de baixo e vou mudando o que eu preciso. No caso dessa capa, era exatamente o que eu queria, era parecer muito com a referência que eu estava fazendo e a referência de fotografia do William Wong. Então era uma coisa que era mesmo tipo de luz, mesmo tipo de ângulo, prédio, tudo. Por isso que eu peguei algumas das fotos, fui mesclando fotos dele diferentes para conseguir ter esse final. E aqui, se vocês forem ver, vou ver o tempo que demorou para fazer isso aqui, para ver como usar foto não é bolinha. Nossa, bolinha é muito de velho, hein? Mas 15 horas de trampo numa capa. Tipo, normalmente numa página eu levo 5 horas, 6 horas. Tipo, numa capa eu levei 15 horas de trampo. E é porque é um negócio que é aquilo, você vai testando, vai vendo se tá rolando, se não tá, tem o lance da cor, tem a luz. Então tudo isso leva um tempo, sabe? Essa capa já é diferente. Essa é uma capa que é, eu praticamente não tenho, eu acho que eu não tenho nada de referência de foto aqui, porque ela é outra pegada já. É uma coisa interna. Isso aqui tem uma das. Isso aqui, ó. Aqui, o que acontece, ó? Eu tinha um layout muito específico. Eu fiz um thumbnail, fechei com eles. A ideia era assim: eles me mandaram, olha, a gente quer uma capa que seja ela comendo um hambúrguer e o monstrão entrando, tipo, destruindo a parede e vendo ela. E aí eu fiquei um puta tempo. Deixa eu ver se aqui tem. Não tem. Esse eu já fui direto pro layout que eu queria. Por quê? Porque eu cheguei muito num ponto que eu falei assim, como é que eu vou mostrar lá comendo um hambúrguer e ao mesmo tempo o bicho entrando, tá no teto e tal. Aí eu fiz vários thumbnails pequenininhos e provavelmente eu fiz esses thumbnails na mão, porque se não tem aqui no arquivo, quer dizer que eu já fui com essa ideia de primeira, eu com certeza testei antes. Então, o que acontece? Aí eu fiz o layoutzinho, né, o thumbnailzinho, mandei para eles, mandei isso aqui para eles. Né? Então eles já conseguem ver o que eu quero. E aí eu vou detalhando. Então, quando é capa, normalmente eu detalho muito mais vezes do que eu detalho numa página. Então, eu faço um thumbnail, depois eu faço um lápis, aí depois eu faço um lápis mais detalhado para ajeitar tudo, e aí eu vou finalizando. Então, aqui, ó, é um tipo de processo que ele vai só crescendo, assim. Então, eu vou separando em layers as coisas principais. Tipo, eu tenho o primeiro, segundo, terceiro plano, acabou, não tenho mais do que isso. E aí eu vou separando e já vou colorindo. Entendeu? Eu faço a cor das massas e acabou. Mas se vocês forem prestar atenção, a capa sempre tem que ter, como página e tudo mais, página a gente vai ter o texto. Na capa a gente precisa ter.
o, as dimensões de tudo. Então, assim, eu tenho um template que já é feito pela Dark Horse, eu já uso ele para trabalhar aqui em cima. Deixa eu ver se tem a sangria aqui. Ó, se vocês forem ver, tem a área de segurança, que é essa amarelinha, tem a área vermelha, que é a sangria, e tá tudo lá dentro. Se vocês forem prestar atenção, ó, vou dar um zoom aqui, ó. Estão vendo que o logo da Dark Horse, o logo do quadrinho, o preço, tá tudo dentro dessa área amarela aqui, ó. Ele tá para dentro da área amarela. Isso é a área de segurança. Tudo que tiver para fora dela corre perigo de ser cortado, porque o que tiver nessa área vermelha para fora vai ser tudo cortado. Tanto que tem partes do desenho que eu nem termino quando está para fora da área, porque eu sei que vai ser cortada, não tem problema. Então, nada do que eu quero que fique dentro da página, que apareça, ela pode estar muito rente dessa área de segurança. Ela tem que estar ou para fora, que daí já corta, ou realmente para dentro, para não ter problema. Você vê os personagens aqui do lado, ó. Ele pode cortar o cotovelo dele, mas eu queria o resto do personagem todo aqui. Tipo, a personagem é a mesma coisa, a Jenny é a mesma coisa. Ela corta uma parte que não vai mudar nada no enquadramento, sabe? E tem uma coisa que isso é besteira minha, mas, tipo, como eu tô fazendo uma capa, tipo, eu presto muita atenção em certos detalhes que, às vezes, dependendo do projeto, eu posso deixar passar, né? Então, tipo, as mãos numa capa, meu, se vai ter presença de mão, se a mão vai estar no, no, na câmera, se você vai conseguir ver, né, no enquadramento, eu faço ela super bem. Então, tipo, a mão dela foi uma coisa que eu fiquei puta tempo vendo como é que faz a mão dela ficar legal no segurando hambúrguer. Tipo, a mão desse cara também que tá pequena, mas tá meio que central, e a mão da mina lá atrás. Então, assim, são coisas que isso eu gosto de tomar cuidado, sabe? Ah, não, vou desenhar, sei lá, desenhar a sola do sapato da menina, do tênis da menina, sabe? Tem certas coisas que eu gosto de dar ênfase porque deixa mais rico, sabe? A peça final, assim, a pressão dos dedos do personagem e a direção desses quebradinhos, tudo isso eu acho que é uma coisa que sempre traz mais coisa pro final, sabe? Eu acho que funciona pra caramba, assim, eu gosto muito desse processo. Então, ó, aqui eu quero mostrar uma coisa para vocês que é, aqui eu não vou mostrar o processo passo a passo, mas eu quero mostrar as páginas como elas ficam e o que eu penso nisso, né, na hora que eu produzo isso. Se vocês forem ver, a gente tem aqui, aqui são os JPEGs já da primeira edição do segundo volume. Eles são totalmente digitais, então tudo que está aqui, a quantidade de detalhe que eu tenho aqui é possível nesse caso porque eu estou trabalhando numa mídia digital que eu posso dar zoom, eu posso usar referência mais rapidamente, tudo mais. Então eu tenho um tempo um pouco maior. Ele me encurta o tempo de produção e faz com que eu possa perder, entre aspas, mais tempo colocando detalhe, colocando coisas assim. Porque, para vocês terem noção, nesse quadrinho tem tanta coisinha legal que eu tive a possibilidade de falar, pô, vou fazer um zoom aqui, vou colocar um detalhezinho que ninguém vai ver se fosse na mão. Então, eu coloquei uma capa, essa parte da história se passa em 1985, e eu coloquei uma capa de um quadrinho japonês, se passa no Japão, de um quadrinho, se eu não me engano, é da Jump, que estava rolando na época. Então, é o Dr. Slump e tal. E aí lá atrás tem a foto como eles estão numa base militar, eles têm lá a foto do imperador da época e tal. Então, tem muita coisa que eu queria trazer para essa sequência que eu não pude trazer por alguns motivos quando eu fiz ele totalmente manual, totalmente no papel, que era testar coisas diferentes, de tipo, olha, eu tenho mais tempo, então eu vou trabalhar em cima do uniforme dos personagens, eu vou trabalhar em cima de estética de explosão, de, de uma cacetada de coisas que eu acho que daria para trazer uma imersão maior do leitor no quadrinho. Isso é uma coisa que eu gosto muito de ter, né, de produzir. Eu gosto de ter essa imersão do pessoal olhar e falar assim, meu, tipo,
tem muito detalhezinho, você pode ficar olhando os detalhezinhos e tal. Então, se vocês forem ver essa cena aqui, primeiro tem a parte de trás do carro lá dos personagens, dos soldados, tal, tem os detalhezinhos e não sei o que lá. E aí o que acontece? Quando vem no roteiro, vem assim, os dois personagens estão lá sentados e estão conversando. Eu não coloquei eles na frente. Então você vai ver os dois personagens na frente, é como se você tivesse realmente na cena de um filme. Você está vendo os dois na frente, mas os personagens principais são os segundos da fileira aqui, que tem até o cachorro junto. Então o que acontece? Eu dou aquela profundidade que a gente tem em filme. Isso é uma coisa que eu uso muito. Tipo, tem um personagem aqui na frente, ó, fazendo uma sombra. Então, você tem um personagem conversando com outro, mas ao mesmo tempo você tem deixa eu ver até se dá para eu fazer isso aqui, ó. Isso aqui é legal. Eu tenho vamos deixar azul. Eu tenho dois personagens. Eu tenho esse personagem e esse personagem conversando. Eles vão ter provavelmente os balões rolando aqui. Então, tanto faz quem tiver na frente e tal, porque você não perde o que você precisa. A parte principal está aqui no meio. E aí, quando eu tenho também aqui nessa primeira cena, eu tenho esse essa construção aqui. O resto é profundidade. Tipo, claro, eu não vou deixar fora de foco o personagem porque eu estou trabalhando com uma técnica que tem a linha certinha, mas se fosse num filme, você teria desfoque do primeiro plano, foco no segundo plano e desfoque do resto. Então você tem uma profundidade muito maior. Como vai ter cor ainda, muda muito, porque a cor vai te dar mais, como se diz, mais riqueza nessas imagens, sabe? Então aqui você vê, ó, tem o cachorro com ele num quadro mais curtinho, menorzinho, né? Mais compacto. Então eu coloco a câmera super compacta aqui, aí de repente eu abro a câmera para você ver um monte de coisa que eles têm aqui. Aí você tem os personagens descendo e tal. Tem um cara em primeiro plano que não vai estar falando nada, provavelmente não vai ter um balão nisso, mas ele te dá aquela sensação de tipo, olha, eu tô entrando na cena, sabe? Tipo, eu sempre tenho um personagem ou algum elemento que está em primeiro plano e o meu e o meu sujeito, né? Quem eu quero que seja a pessoa que conduz a história, ela está em segundo plano porque você tem essa coisa de, ó, tô dentro da cena, sabe? Então, praticamente em quase todas eu tô assim, ó. Eu tenho aqui primeiro os personagens chegando e aqui a inversão, sabe? Então sempre tem essas sequências que eu posso mostrar, que eu posso ter, e isso ajuda demais na hora de criar as páginas, tá? Deixa eu pegar outra aqui para mostrar para vocês. De novo, ó, eu tenho uma linha aqui de movimento, você vê, eu tenho muita linha de movimento, tem muita sujeira na página, porque é uma coisa que precisa para a sequência da história, e aí eu sempre tenho, ó, eu venho num quadro mais aberto, eu chego num quadro um pouco mais fechado e chego num super close no rosto dele. Depois, isso me dá aquela ideia de acrescente da tensão, sabe? Então, e é sempre como se alguém estivesse vendo ele de longe, assim. Então, você vê, ó, tem uma pedrinha aqui no canto, tem uma pedrinha aqui, tem outra pedra aqui, e aí você depois tem o rosto dele. Aí depois você abre a cena e ele tá atrás de uma pedra, vendo todo, né, sendo espectador da cena inteira. Então, isso me dá a sequência que eu preciso para colocar quem está vendo essa cena dentro da, dos quadros, dentro da narrativa que eu preciso. E aqui, então, para meio que terminar essa sequência de tipos de quadrinho e de processos que eu tenho dentro do quadrinho, eu quero voltar para o primeiro projeto que eu tinha até falado para vocês, mostrando a pasta lá de referência, que é o meu projeto pessoal, né, que foi do ano passado, e eu estou ainda terminando esse ano e tudo mais.
que é um quadrinho que eu fiz todo o processo meio que... Eu passei por todo o processo possível dentro dele e terminei no digital. Porque esse quadrinho eu comecei na mão, então assim, eu fiz aquela pasta, daí eu vim para cá, fiz, defini os roteiros, tá, não sei o que lá, fiz os thumbnailzinhos e no final fiz os layouts. Então, aqui vocês veem todas as pastas que eu tenho todas as pastas, todas as páginas do quadrinho. E se a gente pegar qualquer uma, que eu vou pegar a primeira não, vou pegar uma que já está pronta aqui, ó. Vocês veem ela finalizada, certo? Tipo, você já tem a parte laranja, aquilo que eu tinha falado lá no começo. Eu queria fazer um quadrinho que fosse preto e laranja. E aqui, então, eu tenho uma página inteira que eu já tenho tudo definido aí dentro, já tenho umas imagens definidas e tudo mais. Só que ela começou com uma página feita na mão, no lápis, né? Então, eu fiz todos os thumbnails, tal, não sei o que lá, e eu desenhei tudo em folha sulfite mesmo. Então, o que aconteceu? A minha ideia era fazer esse quadrinho inteiro em folha sulfite. Então, peguei umas folhas A3, fiz tudo em folha sulfite normal, folha podrona mesmo. E aí eu trabalhei com a ideia de fazer o texto na mão. Então, desde o começo, o que eu ia fazer? Eu escaneei essas páginas que já tinham todos os balões e tudo mais, joguei no InDesign. No InDesign eu coloquei os textos, porque daí que acontece? Aí eu tinha a noção do tamanho. Porque se vocês forem ver, olha o tamanho que está a letra que eu fiz na mão e a letra que está no, no digital, né, na fonte. Seria gigantesco essas fontes na mão, ia ficar muito estranho. Aí, tipo, você tem aquela quebra de você tá lendo uma história que tá com a letra certinha e de repente uma letra gigante, uma letra muito pequena. Então aqui eu padronizei tudo, só que eu não queria essa letra, porque essa fonte, porque falei, pô, eu quero a minha fonte. Eu cheguei a fazer algumas páginas com a, a letra na mão, né? Mas no final ia demorar tanto para eu terminar tudo. Eu letreirizei todo, eu letreirizei as 38 páginas na mão. E aí quando eu comecei a desenhar, eu falei, puta, vai demorar muito, eu quero fazer um negócio um pouco diferente. Aí eu escaneei tudo e joguei pro digital. E aí aqui o que acontece? Eu tinha a sequência já. Usei de novo no mesmo processo que eu usei nos outros, então eu fiz uma camada bem mais clarinha, redesenhei o rosto da personagem como eu queria, né? Então, assim, eu tava com essa ideia de fazer uma proporção da personagem um pouco diferente do que normalmente eu faço, de personagens que tem essa coisa mais cara americanizada, de tipo quadradinho, sabe? Jim Lee e tal. E deixei, fiz os olhos dela um pouco maiores, tal. Fiz todo o lance do dente no tipo divididinho e tudo mais. E aí eu comecei a finalizar e fui para aquele processo de novo que eu falo para vocês, que eu faço primeiro o requadro, né? E aí aqui eu já fiz o texto. Se vocês forem perceber, eu tenho a base atrás. Isso é um negócio que para mim funciona muito, né? Eu vou até fazer aqui só para vocês verem, mas quando eu trabalho com essa ideia de fazer letra na mão, principalmente, eu uso a base da fonte, porque o que acontece? Tem o espaço que eu preciso, tem o tamanho que eu preciso, está tudo na mesma altura, interlinha, tudo. E aí eu venho e trabalho só com o brush. E aí o que acontece? Como eu já tenho todo o espaço que eu preciso, eu vou vendo se eu sigo certinho ou faço mais a minha letra, né? Normalmente eu faço a minha letra, então aqui é uma coisa que eu vou e volto, não gostei desse S, então eu refaço aqui. O S é para mim das piores letras, eu sempre não fico feliz com o que eu faço dele. Mas ó, então eu vou fazendo, tendo espaço aqui, como se eu pegar e deixar um espaço muito grande, o espaço muito curto vai juntar, vai parecer uma palavra só. Então aí eu refaço esse processo, refaço esse espaço, então eu vou deixando sempre maior, eu vou adaptando, né? Se vocês forem ver,
no final ele ficou assim, ó. Então, tem espaçamento, tem entrelinha, tem o tamanho que eu queria, tem o tamanho da fonte que eu precisava, mas ao mesmo tempo eu tenho a minha letra, sabe? Então parece que é uma coisa muito mais manual. E aí eu vou colocando, eu vou terminando os desenhos, faço as mexidas que eu preciso. É, sendo no digital, eu ainda trabalho pensando meio como se fosse o tradicional, porque quando eu coloco, principalmente que eu vou mostrar uma coisa rapidinho que eu gosto bastante de usar, que é a retícula, né? Então o pessoal fala assim, pô, você usa retícula digital e tal. Normalmente o pessoal usa retícula digital só usando brush de retícula, né? Você vem lá, coloca seu brush de retícula e acabou. Você trabalha com ele assim, né? Tipo, e pronto. Ou seleciona uma área, né? Tipo, sei lá, vai ter aqui assim. E aí ele vai ficar no lugar. Eu gosto de trabalhar como se fosse manual, como se fosse tradicional completo, assim. Então, quando eu trabalho com retícula, eu coloco ela inteira, deixa eu até ir para essa aba, e aí eu venho com uma borracha que é mais texturizada mesmo, tipo, eu quero uma meio lápis aqui. E eu vou apagando como se eu estivesse fazendo com a retícula mesmo. Então, ele fica com esse tipo de textura aqui, ó, que ele é a retícula, mas ela é meio desgastada, sabe? Então, eu nunca trabalho com a retícula preenchendo. Eu faço um bloco e aí eu vou apagando, porque isso me ajuda muito a chegar no tipo de resultado que se assemelha ao que eu gosto do tradicional. E é uma coisa que, assim, é escolha, não é o jeito que normalmente o pessoal trabalha. Quando você vê ainda mais mangá realmente feito no Japão e tal, que os caras usam retícula manual, mas aí eles vão para o digital, eles cortam essa parte, eles fazem uma coisa meio tipo, vou usar a retícula como um brush. E para mim ele perde um pouco da qualidade, da coisa legal que você tem dentro da retícula, né? E por final aqui foi o laranja, que é uma camada extra, então isso aqui depois quando eu for para o Photoshop, né, eu vou ainda passar essa página para o Photoshop para separar e tal. Mas aqui tem a parte laranja, que eu fiz essas imagens distorcidas, meio num liquify estranho, porque é o que meio que move essa história. A história inteira é movida por essa coisa, essa arte que ela faz, que é uma coisa meio líquida, sabe? E pra vocês verem outra página que tem a ver com isso, ó. Ela já é uma página diferente, porque ela tem muito mais quadro, ela tem muito mais elemento, tem muito mais câmera. E tem uma coisa que eu estava até falando, eu fiz uma live um tempo atrás com o Watts, né, que também é do nosso grupo do Curi, do Curi. E é muito estranho você fazer um projeto autoral de novo, depois de trabalhar um tempo com quadrinho profissionalmente, que você pode fazer qualquer coisa no seu quadrinho. Você está aberto a tudo. Então, assim, se eu sei lá, não tiver com saco para colocar um desenho de, sei lá, da roupa inteira dela aqui, ou se eu pô, não quiser colocar o resto do cenário num dos quadros, eu posso escolher essa estética. Claro, eu tenho que entender porque eu estou fazendo isso. Às vezes pode ser por pura preguiça. Eu não quero desenhar cenário em tudo, mas como eu vou suprir isso? Eu vou colocar em certas páginas, certas partes da página, eu vou trabalhar bastante o cenário, se essa for a minha escolha. Em outras partes da página, eu vou trabalhar mais o clima do que eu estou querendo dar. Então, nesse close do rosto aqui, eu não preciso colocar o resto lá, as linhazinhas da parede da luz do elevador. Aqui é a mesma coisa. Eu não preciso fazer a porta do elevador se abrindo exatamente uma porta. Eu posso fazer textura. Isso é tudo escolha que, quando você faz o autoral, ele é muito mais aberto. Você pode realmente pirar em certas coisas e falar, meu, beleza, eu vou fazer desse jeito, vai ser legal pra caramba. E você vai criando e vai achando respostas por que você quer fazer aquilo. Sabe? Eu acho super legal porque é muito mais
experimental. Tipo, e o experimental não pode ser colocado junto de tipo, experimental é até loucão. Não, é experimental na técnica, no tipo de desenho, no caminho que você vai levar, mas você tem que ter uma história. Tipo, a história aqui está sendo contada. Eu tenho uma sequência, eu tenho narrativa, eu tenho por que eu explico cada coisa. Tipo, eu tenho coisas nessa telinha que não estão colocadas lá só porque colocaram. Elas vão aparecer mais para frente e tudo mais. Então, é todo um controle que você tem muito maior que quando você trabalha com quadrinho, tendo um editor ou um roteirista junto e tudo mais, sabe? Que você tem as escolhas que você pode fazer. E eu acho que é isso. Eu queria mostrar um pouco desse processo caótico. Acabou sendo uma forma um pouco caótica, mas eu acho que é o melhor jeito de mostrar do jeito que o processo que eu uso, porque é bem assim mesmo. E eu acho que o que dá para perceber é isso, assim, a base é sempre igual. Você vai sempre pensar em narrativa, você vai sempre ter os símbolos que você tem dentro dos quadrinhos, o balão, o requadro, a sequência de leitura, mas você pode fazer estilos diferentes. Você vê, tipo, não tem nada a ver do estilo que eu estou fazendo aqui, do estilo que tem no Gene Ziller e do estilo que tem no quadrinho francês. São estilos diferentes, são pensamentos diferentes e são, no fundo, a mesma mídia. Só que você encontra caminhos que conversam mais com o público que você quer atingir. Então, eu acho que esse é uma coisa muito importante da gente pensar em quadrinho. Não quem faz quadrinho, quem está começando a entrar a fazer quadrinho, ou quem já faz, gente, não fique focado em fazer um estilo só e só aquilo. E, meu, é uma área tão gigante, você pode testar tanta coisa, pode ter tantos estilos diferentes. Então, eu acho que é realmente uma área para vocês poderem testar, sabe? Então, quem curte fazer isso, vai fundo, eu acho bom demais, eu acho que puta, é a coisa que eu mais gosto de fazer dentro da área de desenho. E é isso. Brigadão mesmo. Valeu quem ouviu tudo, quem prestou atenção em tudo que eu expliquei aqui. Foi meio soltão, porque é o meu jeito de falar, de mostrar as coisas, mas realmente espero que vocês tenham aproveitado. Valeu demais pelo convite e é isso. Até a próxima.